Graça e paz, igreja. Amém. O tema de hoje está no livro de Tiago. A fé sem obras está? A fé sem obras está? Vamos ler junto? A fé sem obras está? Vamos meditar nesse texto essa manhã. Eu pediria aos irmãos que abram as vossas Bíblias, os vossos corações, e que também, se você não tiver, pode acompanhar aqui também, que o texto lido vai estar sendo projetado. Eu tenho uma dificuldade com esse... Aqui, agora foi. Ok. Tiago 2, de 14 a 26. Diz assim a palavra do Senhor. De que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Se uma irmã ou uma irmã tiver necessitado de roupas ou de alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz. Peço desculpa, eu esqueci de mudar aqui, mas o irmão está... Vou ler de novo o versículo 16. E um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem, porém, lhe dar nada. De que adianta isso? Assim também é a fé, por si só, se não for acompanhada de obras, está morta. Se alguém dirá, mas alguém dirá, você tem fé? Eu tenho obras. Mostra-me a sua fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Você crê que existe um só Deus? Muito bem, até mesmo os demônios creem e tremem. Insensato! Quer certificar-se de que a fé sem obras é inútil? Não foi Abraão, nosso antepassado, justificado por obras, quando ofereceu seu filho Isaque sobre o altar? Você pode ver que tanto a fé como as suas obras estavam atuando juntas, e a fé foi aperfeiçoada pelas obras. Cumpriu-se assim a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi creditado como justiça, e ele foi chamado amigo de Deus. Vejam que uma pessoa é justificada por obras, e não apenas pela fé. Caso semelhante é o de Raabe, a prostituta. Não foi ela justificada pelas obras, quando acolheu os espias e o fez sair para outro caminho? Assim como o corpo sem espírito está morto, também a fé sem obras está morta. Amém? Se a gente lê só o versículo 14, nós vamos ter um problema teológico. Por quê? Diz assim o versículo 14, de que adianta, meus irmãos, alguém dizer que tem fé, se não tem obras? Acaso a fé pode salvá-lo? Alguém aqui é salvo pela fé? Ou alguém aqui é salvo... A gente é salvo pela fé ou pelas obras? Pela fé. É isso? A gente é salvo pela fé ou pelas obras? Pela... Está todo mundo de acordo com isso? Mas, aqui está dizendo, acaso a fé pode salvá-lo? Aí entra um problema que a gente pode dizer teológico. E é por isso que a palavra de Deus, a gente precisa meditar nela com temor e com sabedoria. Porque existe a doutrina da justificação
pela fé em Cristo Jesus na Bíblia também, que é o que Paulo, ele trabalha muito bem nas suas cartas, e Romanos mesmo é uma carta que ela tem a estrada da fé. Alguém já ouviu falar da estrada da fé? Estrada da fé, Billy Graham. Billy Graham, um grande evangelista, ele usava muito a estrada da fé de Romanos. E a estrada da fé todo mundo conhece. Eu vou pegar os 3 principais versículos de Romanos para vocês entenderem como funciona isso em Romanos. Primeiro, Romanos 3, 23. Quem sabe? Romanos 3, 23. Porque todos pecaram e destituídos da glória de Deus. Então, se todos pecaram, eles carecem da glória de... Ok. O 6,23, porque o salário do pecado é mas o dom gratuito de Deus é a vida. Amém. E o último versículo o 10:9 de Romanos diz assim: se com tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e no teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Mas se a gente pegar essa estrada da fé, que é muito usada por evangelistas, que é todos carecem da glória de Deus, o salário do pecado é a morte, mas se tua boca confessares e creres de todo o seu coração que Jesus Cristo é o Filho de Deus, serás salvo. Ok, eu prego isso nessa manhã e digo, olha, todos aqui são pecadores e erram. Tem alguém que duvida disso? Alguém diz, não, eu não erro, eu sou perfeito. Eu peço para o pastor ali abrir a piscina, né? Ezequiel, abre a piscina que eu quero ver ele andar sobre as águas ali então. Todos pecamos, todos somos carentes da graça e misericórdia de Deus, ok? E eu digo que o salário do pecado é a morte. E eu digo que o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E eu digo assim, que se tua boca confessares que Jesus Cristo é o Senhor, e você crê de todo o teu coração, você será salvo. Então levante a sua mão aqui nessa manhã, e diga, Senhor Jesus, entre na minha vida que eu quero ser salvo. É isso o Evangelho? Parece ser isso. Mas também tem um problema teológico nisso. Parece que quando a gente vê a carta de Romanos, dizendo que pela fé, pela graça, confessando, nós estamos salvos e está tudo ok. Mas aí depois a gente olha para Tiago e diz, por acaso a fé pode salvá-lo? E a gente fica, opa, peraí, o que está a acontecer aqui? Por isso que o pessoal teve muita resistência no começo, quando a Bíblia estava sendo formada, de colocar esses escritos de Tiago. Mas quando você analisa, você vai entender que eles estão dizendo, Paulo está dizendo a mesma coisa que Tiago em outras cartas. Eu vou ler para vocês Efésios 2, o 8 e o 9. Olha, está aí. Diz assim: pois vocês são salvos pela graça por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus, não por obras, para quem ninguém se glorie. Ok? Versículo 8 e 9, diz assim: pois pela graça nós somos salvos por meio da fé, e isso não vem é dom de, não por obras, para que ninguém se glorie. Amém? O versículo 10, vocês já prestaram atenção? Eu vou ler o versículo 10, porque a gente fica no 8 e o 9. Mas tem o 10. Olha o 10. Porque somos criação de Deus, realizadas em Cristo Jesus, para fazermos boas, as quais Deus preparou de antemão para que nós as
praticássemos. Eu olho para a palavra e eu consigo ver esses textos todos se completando e não eles não estão brigando. E é essa compreensão que eu queria trazer essa manhã. Por exemplo, esse texto que fala da fé, de Efésios, ele deixa muito claro que nós somos salvos pela graça por meio da fé. Mas ele também diz que quando você entrega a sua vida para Cristo, você é preparado de antemão para as boas obras. E é por isso que o Tiago diz, você diz que tem fé, eu digo que tem obra. E eu gosto do versículo 18 que diz, mas alguém dirá, você tem fé e eu tenho obras. Mostra a minha fé sem obras, e eu lhe mostrarei a minha fé pelas obras. Quem crê no Senhor, e quem entregou a vida para o Senhor, e recebeu o Espírito Santo de Deus, não consegue ficar inerte às necessidades do reino de Deus. Se você é um cristão que domingo se resume toda a sua fé é ir na igreja no domingo, e de segunda a sábado você não faz, peço desculpa, você não faz mais nada para os seus irmãos, pela igreja, pelo corpo de Cristo, alguma coisa errada na sua fé. Alguma coisa precisa ser revista na sua fé. Eu conto para vocês a própria história do Senhor Jesus, que ele amaldiçoou uma figueira. Em Marcos 11 tem a passagem de Jesus com fome, e ele olha e ele vê uma figueira toda bonita, toda viçosa, com as flores perfeitas, com as suas folhas todas perfeitas. E ele chega nela, e nela não tinha nenhum fruto. O que Jesus faz com ela? Ele amaldiçoa ela e diz assim, que ninguém mais coma do seu fruto. E ela seca, e ela morre. E o que é mais engraçado nesse texto é que Marcos diz assim, não era época de frutos. Marcos ainda diz, Jesus foi buscar frutos numa época que não tinha frutos, e amaldiçoa a figueira porque ela não tinha frutos. Então por que Jesus amaldiçoa se não é época de frutos da figueira? Porque a figueira estava viçosa. A figueira estava aparecendo como se tivesse cheia de frutos, porque nessa época todas as figueiras estavam praticamente secas. Mas tinha uma figueira no meio bonita, viçosa, e Israel é conhecido como Como é que é? Israel é conhecido como a figueira. Israel é muito usado no Velho Testamento como exemplo de uma figueira. E ele está dizendo claramente, não adianta ter uma figueira viçosa, bonita, mas não tem fruto, não serve para nada. E Jesus mostra muito claro nesse texto para nós. Porque a fé, sem obras, está morta. E você pode perguntar, que obras? Que obras são essas? E eu vou te dizer a principal. São várias obras que nós podemos fazer, mas se você entender uma, ela abre o leque para todas e ela mostra as necessidades. Jesus, falando sobre obras. João 13, versículo 34 e 35 diz, novo mandamento vos dou, ame uns aos outros como eu vos amei. Vocês devem amar-se uns aos outros.
Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos se vocês se amarem uns aos outros. Amar é fácil? Amar é fácil, irmãos? É muito mais fácil somente esse evangelho de confessar a Jesus com a minha boca e ser salvo do que amar. Porque amar envolve o poder do Espírito Santo na nossa vida. Eu gosto muito de uma história que o meu sogro conta, dos dois compadres. Aqui também fala compadre? Usa a palavra compadre? Então a gente acha que herdou isso de vocês. Tinham dois compadres conversando. Aí o primeiro compadre disse assim: ô compadre, se você tivesse 2 carros, você me dava um? Ele: claro que eu dava, compadre. Tu é meu compadre, dava assim, dava assim. E se o compadre tivesse 2 bicicletas, o compadre me dava uma? Eu dava sim. E se o compadre tivesse 2 camisas, o compadre me dava? Dava não. Aí, por que não dava? Porque 2 camisas eu tenho. É muito assim. O amor é muito fácil. Madre Teresa de Calcutá, que teve uma vida dedicada às pessoas miseráveis e que abandonou tudo. Eu sei que ela não é santa. Fizeram delas, mas ela não é santa. Ela era igual eu e você. Mas ela tinha um propósito no coração maravilhoso. E quando foram perguntar para ela disse assim: porque a coisa mais difícil do meu chamado é amar o próximo. Para você, Madre Teresa, o mais difícil é amar o próximo. Ela disse: é muito mais fácil amar quem está longe. Porque o próximo está aqui à minha beira e eu estou a vê-lo. E quando você ama o próximo, você tem um leque de coisas ao seu redor. Quem gosta de um banheiro bem limpo? Quem gosta aqui de um banheiro bem limpo? Ou gosta do banheiro ali da caminhonagem? É bom chegar na igreja e ter um banheiro bem limpo. É bom chegar na igreja e ter uma grama bem cortada e uma piscina bem limpa. É tão bom chegar na igreja e ter um cafezinho para tomar. É tão bom ver tudo limpo e organizado. Como é bom. Irmãos, continuem fazendo isso. Porque vocês estão servindo a gente de uma forma maravilhosa. É bom chegar na igreja e ter músicos para tocar. É bom chegar e ver as coisas funcionando. Só não é bom quando eu não vejo a minha mão nisso. E a minha pergunta é: a sua mão está presente na sua comunidade? Você tem tido tempo para dedicar à sua comunidade? Você tem tido tempo para dedicar aos irmãos? Você tem gasto um tempo para vir aqui ajudar nas limpezas e ajudar nas coisas? Você tem colocado esse tempo diante de Deus? Não precisa responder. Eu só quero que os irmãos pensem nisso. Porque igual o compadre, é muito fácil, o compadre dava tudo. Mas na hora que ele tinha 2 camisas, ele não deu. É muito fácil amar de longe. Eu estou bem chateado com a situação que o povo está passando lá no meio, em Cabul, né? No meio daquela loucura. Fico muito triste, fico angustiado, oro. Mas isso eu sei que é compaixão. É só compaixão. Porque eu estou de longe, eu não posso fazer nada. O máximo que eu posso é enviar um dinheiro para alguma ONG que está fazendo alguma coisa. É o que eu posso fazer hoje. Mas às vezes tem coisas à nossa frente e a gente não faz.
a gente não ama. Essa é a verdade. Essa é a verdade, que nós temos que converter os nossos corações a Cristo e amar como Ele amou. E Ele amou da forma mais genuína, que Ele entregou a sua vida, mesmo sendo santo, para morrer por um pecador como eu, um miserável, egoísta como eu. Isso é amor. E nós temos esse espírito de dedicar as nossas vidas uns aos outros e dedicar aqueles que a gente não conhece, fazer a boa obra de Deus, porque é por isso que nós seremos reconhecidos, diz a palavra. Nós seremos reconhecidos porque somos aqueles que amam e que fazem a obra do Senhor sem esperar nada em troca. E é por isso que Tiago está dizendo: a fé sem obra, ela é morta. Não tem como um cristão ficar inerte. O Espírito Santo de Deus vivifica ele. O Espírito Santo de Deus faz ele sair da cadeira. O Espírito Santo de Deus mostra para ele o que ele tem que fazer. Mas a sua carne apaga o Espírito. O próprio Senhor Jesus disse que o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. E se Jesus diz, meu amigo, pode acreditar, a carne é fraca. A fé é para quem crê no Senhor Jesus, é para quem confessa. Estou muito feliz com o batismo que vai ter semana que vem, que inclusive a minha filha faz parte. Mas tudo isso tem que vir seguido de um serviço cristão genuíno, verdadeiro e de coração. Eu digo sempre ao pastor Theo, essa igreja tem um potencial violento, que se a gente tivesse ideia do potencial dessa igreja, a gente estaria servindo a Deus com muito mais dedicação. Muito mais. E eu quero desafiar os irmãos. Junte sua família e venha um sábado por mês servir a igreja. Não precisa de muito, não precisa vir aqui todos os dias, não é isso que nós estamos falando. Nós estamos falando de pega a tua família, um sábado, e venha cá. Venha ajudar nas necessidades, porque é gostoso ver os irmãos chegarem aqui, está tudo legal, tudo organizado, e sabe que você fez parte disso, e o seu filho vai aprender com isso. Uma vez por mês, será que Deus não é digno? Será que os irmãos que você diz que ama não merecem isso? Eu vou dar um exemplo. Eu tenho 44 anos, tá? Entendeu? Eu já tenho tudo isso. 44, Quem ouviu, ouviu. São 44 anos. Eu já, na escada da vida, se eu viver até os 80, eu já estou no meio. Já comecei a descer 4 degrauzinhos. E aí eu chego aqui na igreja para ajudar os irmãos. O mais novo era o pastor Theo. Vou falar a idade de todo mundo aqui hoje, não só a minha não. 62, né, pastor? 62. Irmão Alberto, quantos anos o irmão Alberto tem? 70. Irmão Zé Maria? Ai, ai, ai. Irmão Barroso, vamos me vergonhar, irmão Barroso. Quantos anos o irmão tem? Ele tem. Ao contrário, 80 anos, irmãos. E eu chego aqui e a gente vai, vamos lá, vamos. Tem um vazamento aqui, tem um vazamento no chão, tem que quebrar esse chão. Eu fiquei envergonhado. Os irmãos com 60, 70, pem na marreta, inchada, e eu aqui com uma dor nas costas, uma dor no braço, no outro dia tomando refresco. E os irmãos com uma vida,
uma dedicação e fazendo as coisas de Deus. O irmão Barroso do meu lado, o irmão Alberto do meu lado, Zé Maria ali, eu assim, eu tenho metade da idade deles, gente. E os caras com vigor. E eu estou comentando desses irmãos porque eles motivaram a minha vida. E eles olhei e disse assim, se eu chegar com esses 80 perto do que ele tem, eu dou glória a Deus e aleluia. Irmãos, eu louvo a Deus pela vida desses irmãos, porque eles falaram ao meu coração, a atitude deles, eles não precisaram falar nada para mim, porque só de ver o fruto, falou ao meu coração. E eu digo para vocês, irmãos, difícil é amar o próximo, porque ele está perto. Mas quem está longe é fácil. Eu desafio essa igreja a amar e a servir as pessoas. Eu não sei quem falou isso, mas falou muito bem. No cristianismo, quem não vive para servir, não serve para viver o cristianismo. Eu termino a minha palavra aqui nessa manhã. Espero que o Espírito Santo fale ao vosso coração e que brote em vocês esse desejo enorme de servir a Deus e a sua congregação. Eu espero mesmo que você ouça essa palavra como ela deve ser ouvida, não com condenação, mas como um incentivo a fazer algo a mais pelas pessoas e pela sua comunidade. Vamos orar? Deus, obrigado pela vida de cada irmão aqui nessa manhã e aqueles que nos assistem. Deus, o Senhor nos preparou para as boas obras. E as boas obras começam mesmo no amor, Deus. Amor dedicado, amor demonstrado, amor vivido. Não amor de palavras, mas amor de fazer coisas. Amor visto. Por isso eu oro, Senhor Jesus, que o Seu Santo Espírito venha falar aos nossos corações. Porque todos nós temos dons e talentos. Todos nós podemos fazer um bocado mais. Todos nós, Deus, podemos servir ao Senhor com alegria e não ser simplesmente meros espectadores de cultos. Não é isso que o Senhor nos chamou. Nós somos igreja de domingo a domingo. Nós ajudamos as pessoas de domingo a domingo. Nós oramos por elas de domingo a domingo. Por isso eu oro, Senhor, a começar em mim. A começar em mim, Deus. Eu quero amar mais, Pai. Quero servir mais, Pai. Quero que a minha fé e a fé dos meus irmãos aqui nessa manhã se transformem em boas obras. Porque o Senhor nos preparou de antemão para isso. Eu te louvo, Senhor Jesus. Porque a tua palavra, ela não veio para trazer condenação, Senhor, porque já estamos todos condenados. Mas assim, a sua palavra veio para trazer vida e vida eterna. O Senhor veio trazer vida às nossas vidas. Por isso eu falo, Senhor, que o Senhor não só trouxe salvação a nós, mas o Senhor trouxe vida e vida em abundância. Por isso eu oro, Deus, que essa vida em abundância possa se transformar em frutos nas nossas vidas.
Por isso, Deus, nós precisamos da ação do Senhor nos nossos corações e mentes. Não nos deixe inertes, Senhor, mas ao contrário disso, usa as nossas vidas para a sua glória em tudo que a gente for fazer. Essa é a minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos?